Fala pessoal, sejam bem-vindos de novo ao Admin, o nosso 6º episódio aqui do podcast da agora Vultus Cybersecurity. Para vocês entenderem também, né, a gente mudou aqui o nome da empresa, a gente estava num processo de 2 a 3 meses de um rebranding, que a gente passou por um momento super importante da nossa história, que foi a fusão da GC Security com a Trust Cybersecurity, que é o braço de Cybersecurity da Falcone Consultores. A união dessa empresa, ela traz para a gente uma expertise muito forte da parte técnica de segurança ofensiva do que era a GC Security e também da parte de gestão, processos e governança do que era a parte de consultoria de segurança da Falcone Consultores. Então, estamos aqui em um momento novo, mas trazendo, obviamente, um papo bom novamente com o Admin, e estou aqui hoje com o meu co-host, Alexandre Brum, nosso CEO da Vultus Cybersecurity. Não mudou de nome, Alexandre, Continuamos a mesma coisa. Tá bom. Muito bom, pessoal. Um prazer, como o César falou. Acho que a gente está num novo momento, muito legal. Tem bastante novidade. E vamos bater um papo descontraído, como sempre. A gente está aqui com o Rodrigo Gava, CTO da agora Vultus Cybersecurity, e Samuel Pires, o capitão aguardando meu cargo oficial. C-Level. C-Level. Beleza, certo. pessoal? Vamos ter um papo legal aqui sobre cibersegurança novamente. Boa. E hoje o tema ele é mais quente do que nunca, né? Agora com muitas transformações no mercado de segurança e de tecnologia, principalmente acontecendo por conta da IA. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o tema como que a democratização das ferramentas de segurança e de ataque cibernético ela está transformando o mercado de segurança e também as estratégias de segurança ofensiva e segurança defensiva. Aí eu queria falar um pouquinho sobre esse primeiro ponto, Rodrigo. Como que essa mudança ela tem atingindo principalmente o dia a dia de quem é atacante e também de quem está trabalhando na defesa? Não, boa. É até difícil falar de AI, né? Por conta do... É o tema que todo mundo tá falando, né? Então é difícil não ser gasoso, né? É uma tendência, vai mudar o mundo, etc. Mas a aplicabilidade, né, das novas ferramentas de AI, né, para cibersegurança, elas são muito vastas, por assim dizer, né? Porque o adversário, ele utiliza essas ferramentas como uma forma de diminuir a barreira de entrada, né? Então, às vezes, um cara que nem tem tanto conhecimento assim, ele pode utilizar das ferramentas de LLM, por exemplo, para gerar um bypass aí de algum controle, né? Então, não era o caso do Samuca, mas esses dias mesmo o Samuca, ele estava fazendo uma apresentação de uma Cyber Chain dele aí do time, né? Num app financeiro, em que ele mostrou uma aplicabilidade dessa, por exemplo, né? Em que, para quebrar uma segunda camada ali de criptografia, né? Num aplicativo móvel ali, que ele, enfim, conseguiu ali quebrar a cripto, mas tinha que fazer, né? O payload ali para comunicar com o back-end. E para ele fazer esse código na mão, né, como ele faria antigamente, ia demorar algumas horas, né, Samuca, para você conseguir fazer. Mas com a utilização do ChatGPT ou qualquer outra LLM aí que te ajuda nesses códigos, você passa um prompt com contexto e o que acontece? Ele já te... Faz a mágica. Tem até um detalhe que eu fiz antes disso, só para acrescentar, Digão, que eu estava com certa preguiça, obviamente, de entender qual era o algoritmo de criptografia. A única coisa que você consegue ver é se é chave simétrica ou não simétrica, que é quando a mesma chave está nos dois lugares ou são chaves diferentes. Eu vi que eram chaves simétricas, né? Então ele usava a criptografia de chave simétrica. E só que na preguiça ali de, era o que eu montava antes também. Montava um código para analisar a chave e ficar tentando descriptografar o conteúdo até você entender qual é o algoritmo que está sendo usado. Uhum. O que eu fiz? Eu peguei a chave, falei para o ChatGPT, essa aqui é a chave, esse aqui é um exemplo de código criptografado. Testa todos para mim, por favor. Eu nem peguei o script que ele fez. Ele simplesmente testou e falou, AES, GCM... o IV, o vetor de inicialização, tá no começo do payload, e é isso. E eu falei, agora monta um script para mim. Aí ele montou. Então, olha só, como isso dá otimização para um adversário. Porque isso que o Samuca estava fazendo é simulação de adversário na plenitude, né? Então, a mesma coisa que ele fez, o adversário, um ator de ameaça da vida real, também faria. Então, olha só como isso dá escala para a operação do adversário, né? Então, o cara, antes para ele... atacar um aplicativo quebrando uma segunda camada de cripto, ele tinha que estar muito confiante que aquilo ia dar algum retorno para ele, né?
Senão ele não ia dedicar uma tarde dele para fazer um código desse tipo. Hoje em dia, com as AIs, ele consegue otimizar esse trabalho de uma maneira muito importante. Então, ele pode paralelizar os ataques, ele pode ganhar tempo, otimização mesmo. Então, a gente falou... Posso até acrescentar uma coisa também? Sempre. Ele nem precisa entender tanto de criptografia assim, Exato. Entendeu? Porque o ChatGPT já pega essa lacuna que ele tem, faz o script para ele só pergunta, entendeu? Se ele souber o básico, ele só pergunta e o ChatGPT, no caso o ChatGPT, a gente está usando o ChatGPT como referência, mas ele já faz para ele. Então tem essa lacuna Samuca, de conhecimento. Vou te fazer uma pergunta, então. A gente que é velhinho. Tá bom. Manda. Seria, então, será que a AI está formando uma nova geração de script kiddies? Tem que mudar o nome? LLM kiddies, será ou não? Não tinha pensado nisso. Pode ser, né? Gostei do termo, eu acho que a gente só. Pode lançar aqui no podcast já esse termo, LLM Kids. É isso, cara. Porque você não precisa ter tanto. Se você souber... a gente tinha que aprender tudo, né? Para poder fazer o código-fonte e programar tal. Igual eu falei para vocês, eu iria gastar, acho que um dia inteiro, para montar tudo. Desde os testes até a parte de criptografar e descriptografar. E fiz isso em 1h30, mais ou menos. Então, com certeza, se um script kid se transformar num LLM kid, ele tem que só entender o básico do básico, que é perguntar as coisas da forma correta. Ele vai virar um LLM prompt kid, entendeu? Uhum. Então faz muito sentido e eu chuto que acontecerá em pouco tempo. Isso é importante que você falou, né? Porque recentemente no muro da cibersegurança na comunidade está tendo muita polêmica, né? Influencers dizendo que não precisa estudar base de redes, programação, para você ser um profissional de cyber, né? Tá rolando um papo desses. Isso, mesmo com o advento da AI, isso, cara, não é verdade, né? Você precisa ser um generalista, você precisa ter noção situacional. Qual o sistema que eu estou tentando atacar? Qual a potencial fragilidade que essa arquitetura traz? Então, acho que o grande beneficiado aí das AIs talvez seja o cara generalista, que ele tem uma noção global de contexto, de tecnologias. Esse cara que ele eventualmente parava em determinado momento por depender de um conhecimento técnico estritamente específico ali, esse cara talvez ele seja o maior beneficiado. Agora, o cara que não sabe nada de nada não vai nem saber fazer o prompt, né? Exatamente. Para AI ali. E, Rodrigo, você falou uma coisa muito legal, que é sobre escalar a operação, né? Então, obviamente, todos os modelos que existem hoje disponíveis, eles servem para escalar operações legítimas, basicamente. Mas a gente não pode esquecer que a organização criminosa também, como o nome já diz, né, é organizada e no final das contas funciona quase como uma empresa. Então, a utilização dessas ferramentas também escala a operação criminosa. Então, hoje na Vultr, a gente se utiliza de diversas ferramentas e técnicas, enfim, que acabam explorando de alguma forma ali inteligência artificial para escalar a nossa operação, enquanto Red Team, enquanto outras frentes também. Então, da mesma forma que a gente faz, as organizações criminosas vão fazer também. Então, acho que a gente pode esperar aí alguns tempos sombrios no sentido de volumetria de ataque mesmo, né? Hoje, quando a gente fala de, por exemplo, centrais telefônicas rodando, a gente tem um monte, é o dia inteiro o telefone tocando e tudo mais. E se a gente trouxer o uso da inteligência artificial para a operação da organização criminosa ali, de fato vai escalar e vai conseguir muito mais capilaridade e volume. Então, a tendência é que a quantidade de ataques aí que se utilizem, obviamente, de ferramentas de inteligência artificial aumente ao longo do tempo, eu imagino. Pro bem e pro mal, né? Exatamente. Porque a gente, no final das contas, está diminuindo uma barreira de entrada, né? Como o Rodrigo falou, o cara que é generalista, ele consegue dar uma profundidade maior, o cara que não sabe muita coisa sobre tema específico, ele consegue ainda assim dar uma profundidade que anteriormente ele não conseguiria. Isso acaba dando poder, cara, para você fazer coisas boas ou coisas ruins. E aí, entrando um pouquinho mais nos riscos que isso tem, cara, a gente consegue trazer alguns casos reais de riscos que esse tipo de democratização já trouxe para o mercado? Com certeza, eu acho que esse caso específico que a gente mencionou acontece na selva. Então, se em algum momento de um ataque, um adversário ele se depara com uma situação que é um desafio técnico, que antes era quase que intransponível, ou que ia demandar um grande nível de engajamento do cara, eu acho que essa barreira vai ser transposta, né, pelo uso da AI.
E por outro lado, fazendo uma mini modelagem de ameaças aqui, né? Que se traduzem em riscos em potencial, né? A nossa superfície ali de atacantes, né? A quantidade de ataques que potencialmente a gente vai sofrer, ataques qualificados, na verdade, não estou dizendo aquele ataque automatizado de botnet, etc., mas aquele número de adversários que potencialmente vão ter um engajamento personalizado para a sua superfície, esse número, cara, com certeza vai aumentar. Isso é certo como 1 mais 1 igual a 2. Então, é até um ponto interessante, né? Como toda nova tecnologia, na verdade, né? Se a gente não se apoderar dessa tecnologia e deixar isso só na mão do adversário, a gente vai estar mais em desvantagem ainda, né? Então, todo aquele papo que a gente sempre teve de, nosso maior adversário que é o tempo, recursos escassos, enquanto na modelagem de ameaça a gente tem o globo inteiro ali como um potencial adversário, isso vai ganhar, né, potência. A gente está falando muito aqui, né, de LLM, né, aquela questão, por exemplo, do adversário utilizar ali para fazer uma automação, um script para atacar alguma superfície sua. Mas tem também aquele papo que a gente até já bateu aqui no Admin, que é o uso a aplicabilidade da AI para engenharia social, né, com os deepfakes, etc. Cara, se a gente não utilizar essa ferramenta, hoje em dia a gente está vendo aí, por exemplo, nas redes sociais, aquelas piadinhas com jogador de futebol, né? Então, você vê aquela camada de lip sync, como que tá preciso hoje em dia, né? Você, basicamente não consegue diferenciar se o cara tá falando aquilo ou não. Então, teve lá o primeiro que viralizou foi aquele do lateral lá do Fluminense, o Marcelo, quando ele brigou com o Mano Menezes, né? Que ele, Cezão, como o único torcedor do Fluminense que eu conheço aqui, cara, com certeza ele viu essa. Então, só não é tão raro quanto do Botafogo, inclusive. Mas hoje em dia você tá vendo bastante do Botafogo. Botafogo, inclusive, parabéns ao Botafogo aí, né? Campeão da Libertadores. Então, a gente tem que ficar atento a esses movimentos e utilizar também, né, na nossa superfície de ataque. Então, não adianta a gente continuar mandando o bendito do phishing do e-mail ali para os caras, se eles não... sendo que o adversário está fazendo isso, né? Hoje, a quantidade de iscas que a gente tem no Instagram, ele está rolando ali e, vê um anúncio campanha de tal marca com tal personalidade, um influencer que você confia. Só que esse influencer não é ele falando, é um deepfake. Isso já transpôs a barreira da pessoa física e também já tem ataques direcionados para o mundo corporativo utilizando isso também. Então, além da diminuição de barreira ali, né, de entrada para você materializar um ataque, um risco, existe também uma nova gama de técnicas que não existiam sem a AI generativa. Então, é um mundo novo, é como se fosse um Big Bang aí do nosso mundo da cibersegurança. E até trazendo um case real, assim, né, de operação nosso mesmo cliente, em uma empresa específica a gente faz campanhas recorrentes de engenharia social, né? Não vou nem falar mais de phishing, porque, enfim, podem envolver outras técnicas ali. Mas nessa empresa específica, a gente vinha ali de forma recorrente o resultado da campanha sendo muito legal, né? Então, a quantidade de vítimas ali que caíam realmente na campanha de engenharia social, ela vinha diminuindo. E quando a gente muda a técnica para uma técnica que de fato vem sendo utilizada, num sentido mais de vanguarda mesmo, como o uso de deepfake, essas pessoas voltam a cair. Então, eventualmente, a gente precisa fugir dessas técnicas tradicionais de phishing, por exemplo, o smishing ou, enfim, qualquer phishing que exista, e olhe para o que o atacante está olhando, que de fato vai estar utilizando os recursos de inteligência artificial, como, por exemplo, técnicas de deepfake. Então, nesse caso específico, a gente vinha ali com uma taxa decadente, né, de adesão à campanha ali, ou seja, de vítimas que caíam naquela campanha, e à medida que a gente muda a técnica e coloca algo novo ali, a gente vê que isso volta para um patamar um pouco mais elevado, e isso representa um risco, obviamente. Mas, mais uma vez, a importância é tratar isso de forma proativa, uma vez que os atacantes vão utilizar isso. Então, vamos tentar utilizar antes dentro do nosso ambiente de trabalho para conscientizar os colaboradores de forma geral, né? Mas você ia comentar algum ponto? Não, eu ia colocar, funciona depois do que você comentou também. Eu ia colocar aqui de forma prática, até para quem for mais técnico, tiver interesse e estiver assistindo também, colocar de forma prática que essas LLMs, a gente falou do ChatGPT aqui, mas tem LLM em todo lugar agora. E cada uma treinada de uma maneira diferente. Um site muito interessante para quem tiver interesse de pesquisar é o Rugging Face. E o Rugging Face, ele tem várias LLMs treinadas, tanto da Google, de outras empresas que montam, né, LLM.
e Large Language Model, né? E tem uma, inclusive, que eu encontrei que... Eu esqueci exatamente o nome dela, tá? Mas é que eu tô fazendo alguns experimentos justamente para a gente ter aqui para aplicar no nosso dia a dia. E tem uma delas que é focada em pen test. Então, ela tá lá como... Porque se você perguntar alguma coisa pro ChatGPT de ataque específico, ele vai falar que não vai falar para você, né? Então, tá lá escrito como Jailbroken GPT e o nome da LLM. Uhum. E aí você consegue... você aumenta também o nível, por exemplo, você tem vários scans hoje em dia, né, de várias marcas, aí, várias empresas, que eles passam scan e te mostram um resultado, tá? Que melhora, cada dia melhora. Só que se você acrescenta uma camada a mais de uma LLM, que, por exemplo, ali existia um potencial RCE de fácil exploração. Se você coloca essa LLM jailbroken lá, ele explora esse RCE até um certo ponto. Então, fica mais na mão ainda para você terminar a exploração. Tanto para um teste legítimo, né, de Red Team nosso, quanto para o atacante também. Então, dentro das camadas de scans automáticos estão sendo acrescentadas, potencialmente podem ser acrescentadas, acredito que estão sendo, porque é uma coisa bem óbvia, mas essa camada de inteligência artificial que lembra até um humano fazendo essa parte, entendeu? Então, tem todo... Só colocando como prática aqui, a gente está falando bastante de como usar e tal, mas lá dentro tem uma biblioteca de testes que você consegue fazer com essas LLMs que estão na selva, como o Digão falou. Eu acho que é um movimento que não tem volta, isso que o Samuca está falando, porque a maior dificuldade para uma gestão de vulnerabilidades oriundas de scans automatizados é tangibilizar quanto ao risco e priorizar. A gente já falou sobre isso aqui no Admin. E é um caminho sem volta a gente passar a utilizar a AI também para utilizar os insumos dos plugins que identificam vulnerabilidades comuns ou dinamicamente nas aplicações e fazer a exploração. E a partir do resultado da exploração, vamos lá, um exercício aqui que a tecnologia já existe. Vamos lá. Então, rodei uma ferramenta Dast, né, que para quem não conhece, Dast é o scan dinâmico, ou seja, ele interage com a aplicação em tempo de execução. Então, você consegue ter alguns insights, vários scans desses identificam, por exemplo, um SQL injection, uma vulnerabilidade das mais tradicionais aí. Então, algumas ferramentas Dast até listam para você ali, dependendo da facilidade da exploração, né? Até lista as tabelinhas. Vamos lá, então beleza. Agora com AI, o que dá para fazer? Ele vai inferir o que tem no nome dessas tabelas e falar, pô, tem uma tabela aqui chamada cliente. Ele dá um select count ali nessa tabela cliente e fala assim, olha, nessa tabela cliente tem 500 mil linhas, dados. Tem uma coluninha chamada CPF, isso aqui é um dado pessoal, né? Pô, é um PII. Isso aqui pode te gerar um risco regulatório. E pode começar a dar uma viajada. Então ele pega ali uma tabela de usuários e vê que é um hash besta ali, que é um MD5, né? Sem salt, Samuca. Ele já quebra o hash e tenta logar na aplicação. Parece que não existe mais, mas acontece. Existe. Então é um caminho sem volta. Se eu fosse um vendedor hoje, né, de ferramentas de scan, eu com certeza estaria colocando... ia pegar metade dos researchers que ficam fazendo plugin ali para achar CVE, por exemplo, plugin para encontrar vulnerabilidade comum. Ia falar, ó, outra metade fica nisso, a outra agora, vamos lá. Vamos usar a aplicabilidade de AI aqui para fazer uma pós-exploração, né? E tangibilizar risco aqui para a galera. Isso vai ser um insumo para a gente, por exemplo, ter um score de risco muito mais acurado ali do que os que a gente usa hoje, né? Aplicado ao contexto. E pensando na parte especificamente de segurança ofensiva, ficou muito claro que a gente consegue melhorar muito a produtividade, né? Conseguindo fazer várias coisas em paralelo. A gente consegue melhorar a profundidade que a gente dá nos testes e também a qualidade deles. Existe mais algum benefício ou resultado real que a gente conseguiu já alcançar com o uso dessas tecnologias? A gente consegue... O mais óbvio é a parte de poupar o tempo, né? Por enquanto, tá? Mas a gente conseguindo a tecnologia avançando e a gente usando mais essas outras eu vou dizer customizando a inteligência artificial, tá? Que aí no caso não é usar ChatGPT ou coisa do tipo, é usar a sua, tá? Aumenta a complexidade, porque você precisa montar aquilo, e ela também te dá a opção, perdão,
Aí também te dá a opção de você treinar ela a mais. Chama Fine Tuning. Então, quando você faz o Fine Tuning em materiais que você precisa, ela fica ainda melhor naquilo. Então, você consegue melhorar em todos os pontos. Em todos os pontos. É só você trabalhar na ferramenta do jeito que você precisa que ela trabalhe. Então, por exemplo, no caso, falando da segurança ofensiva, por exemplo, a gente vai melhorar um scan. O scan, vamos dizer que o produto mostra aquilo para mim. Eu vou pegar aquele resultado daquele produto, vou colocar na minha LLM e vou falar, bom, a partir daqui, faz a outra camada para mim, por favor. Ele vai gerar outra camada. Essa outra camada... Tem que pedir por favor, né? Tem que pedir por favor. Eu sempre peço. Pro ChatGPT eu digito lá. GPT, tranquilo, cara, você tá bom. Aí depois que ele responde, eu falo, e no fim eu falo, valeu, detonou. Vai que o pessoal se revolta e ele te salva. Já né? tá. O Rodrigo é bem mal educado com o chat. Vai que vem um T1000 aí da vida. Mas daí eu tenho uma outra camada, entendeu? E essa outra camada eu consigo mandar para um analista. Porque não vai substituir o humano por enquanto, né? É óbvio que a tendência é rápida. Substitui muita gente já. Sim. Mas... Principalmente mais júnior, né? Se for pensar, ou não? Depende muito. Depende... É que o júnior, se tá usando AI, já virou pleno. Então... Exatamente. Fugiu do... É isso, cara. Inclusive, só acrescentando uma observação aqui, se você não sabe alguma coisa e você tem um gap de informação, eu já fiz isso várias vezes já, você tem um gap de informação, mas você sabe o que você precisa aprender, você pega o ChatGPT, ele te ensina e você faz exercícios junto com ele, entendeu? Ele tem todo o database de treinamento ali. É o dar a profundidade, né? Exatamente. Generalistas viraram monstros. Monstros, cara. Monstros, exatamente. Então, você consegue... Com essa segunda camada, que passando a inteligência artificial, eu consigo dar para o meu analista real humano um nível de material em que ele consegue tanto ser mais rápido, mais eficiente, com resultado de maior qualidade, entendeu? Legal. Eu tenho um casezinho também, baseado nessa pergunta que o Cezão fez, né? A gente tem alguns casos de monitoramento, né? Então, CTI raiz mesmo, a gente tem que monitorar superfície aí, web scraping, vamos lá. Monitorar feed de DNS, redes sociais, anúncios, para procurar, sei lá, uma landing page de phishing que está lesando uma marca, por exemplo. Tem algumas marcas que tem alguns IOCs, algumas keywords ali, né? Que você tem que monitorar, que são muito genéricas. Então, às vezes são 3 letras. Algo que é muito aplicável a vários outros contextos além do da própria empresa. Então, e não dá para deixar de monitorar. E o que acontecia? O funil de análise era gigantesco. A quantidade de alertas falsos que eram gerados ali, ainda que a gente fizesse muita otimização ali com o script, tirasse algumas combinações de palavras que eram falso positivo, cara, a análise que ia para o time, né, para o N1 ali de CTI era muito grande ainda, né, para conseguir fazer essa triagem para os clientes. Só que, hoje em dia, com as LLMs, cara, a gente consegue treiná-las para conseguir, de fato, interpretar uma página, colocar no processo alguns contextos para a LLM analisar e dizer para a gente se aquilo é aplicável ou não, para entender, além do OCR tradicional, né, que é muito limitado, os algoritmos antigos de OCR são muito limitados quanto à identificação de logotipo. Quando você treina um modelo para identificar um logotipo, por exemplo, a acurácia dele é quase 100%. Então, cara, assim, o nível de otimização que a gente teve na esteira de CTI com a utilização de AI, isso é um case nosso aqui de dia a dia. Cara, foi brutal. Hoje a gente consegue monitorar muito mais coisas, ter early warning, né? De fato, você alertar uma ameaça muito mais rapidamente do que aquelas que dependiam de uma triagem humanizada, né? Porque você precisava de uma horda de pessoas olhando aquilo o dia inteiro, suscetível a erro, né? Porque, primeiro, que é um trabalho chato, operacional, que, cara, ele estimula a perda de foco, estimula turnover, né? É um trabalho ali, quase que uma linha de montagem ali, aquele negócio retrógrado que não estimula a galera. A LLM, ela tá aí para substituir, de fato, pro bem, né, essas atividades, para os humanos conseguirem focar no que é estratégico, né? Arrebentar em cima, utilizando a própria AI para isso. Então, é algo que está mudando o jogo, tanto para o ataque quanto para a defesa, que é esse caso, detecção, early warning, etc. Casos de uso, putz, aí tem um... E nessa linha assim, de eficiência operacional, o que a gente olha muito no dia a dia,
para entender, no final das contas, como que a gente consegue melhorar a entrega final para o cliente, basicamente, né? Isso é uma discussão muito recorrente. E se a gente for olhar bem, assim, quando a gente fala de segurança ofensiva, talvez existam duas principais diferenças entre um Red Team, por exemplo, e um criminoso de fato, né? Que é, obviamente, a legalidade, a legitimidade daquela atividade, né? Que, enfim, é uma atividade autorizada e o criminoso, obviamente, não é autorizado. No horário comercial, eu tô brincando. Exato. Então, assim, acho que esse ponto de legitimidade e legalidade é claro, né? Essa diferença. Mas um segundo ponto é o tempo disponível. Então, assim, em série de projeto, sempre é dimensionado um esforço específico para executar aquilo ali. Isso significa que, quanto mais a gente otimizar as nossas ações e automatizar partes que são automatizáveis hoje em dia, eu consigo liberar recurso para, de fato, focar naquilo que importa, que é tangibilizar o risco, é a exploração manual ali aos 45 do segundo tempo, talvez. Quando a gente pega um Red Team Assessment, o Samuel fala muito isso, né? Que tem uma curva exponencial ali, em que no início, de fato, não é tangibilizado tanto o risco, talvez no primeiro, segundo, terceiro dia, primeira semana, e na sequência esse risco vai sendo exponencialmente evidenciado, basicamente. Então, se a gente consegue otimizar e automatizar essa primeira etapa, significa que eu tenho mais tempo disponível para, de fato, tangibilizar risco. Então, isso acaba... O uso da inteligência artificial no dia a dia da nossa operação acaba por entregar mais qualidade técnica mesmo no final das contas. E, obviamente, isso é bom para todo mundo, né? A gente sai ali com um reporte mais rico de risco e, naturalmente, uma maturidade maior em segurança. Isso. Eu gosto de falar, às vezes, também, quando a gente vai fazer um kick-off, alguma coisa do tipo. Eu falo exatamente isso do exponencial. Então, com o IA, a gente consegue diminuir a curva, né? Fazer a curva acelerar antes. E, é claro, depende de caso a caso, mas consegue fazer isso de forma genérica. E é interessante aqui falar também que... Vou fazer um elogio ao Red Team, a toda a empresa, mas ao Red Team especialmente da empresa, porque eu comento sempre com os nossos clientes que o atacante, o adversário real... Ele tem, igual você falou, Bruno, o tempo todo. Se ele quiser, ele tem 2 anos para atacar uma empresa. Nós somos uma empresa, né? Então, nós temos tempo, margem, né, Cezão? Tempo margem, definido. Tempos finitos. De vez em quando a gente briga por isso, De vez em né? quando a gente briga feio. Toda por causa semana. dessas coisas, Mas tem que ter. Para sobreviver, tem que ter. Para fazer dar certo, tem que ter. Como que eu garanto pro nosso cliente que ele vai ter um resultado que vai segurar o ambiente dele frente a um adversário que vai ter 2 anos para explorar? Como que eu garanto isso? Com uma equipe extremamente foda. Vou falar palavrão aqui, mas pessoas boas que conseguem levantar os riscos de forma rápida e conseguem focar em riscos que realmente são os principais riscos, Os que riscos vão impactar o negócio, né? Que vão realmente impactar o negócio. E com IA eu consigo fazer isso até mais rápido. Então, também acrescenta essa camada, entendeu? A gente consegue poupar mais tempo. Essa parte de nós trabalhamos com conhecimento, o adversário trabalha mais com tempo, a gente consegue melhorar mais ainda utilizando inteligência artificial ao nosso favor, né? E essa pressão dominante de tempo, ela é tanto para execução de projeto, e aí a gente está falando que um atacante eventualmente não tem essa pressão, né? Ele tem ali um tempo maior disponível, mas a gente tem uma pressão dominante de tempo no sentido de timing mesmo de trazer essas inovações. Então, essas novas ferramentas e novas técnicas para o nosso dia a dia. Digo, do lado legítimo da força, né? Que vai estar evidenciando o risco. Não adianta chegar com a caixa de champanhe depois do ano novo que já passou a virada. Então, a gente precisa antecipar realmente o uso dessas técnicas e, enfim, recursos, no final das contas, para que, de fato, a gente use de forma antecipada os atacantes, porque a turma já está utilizando. Então, galera, vamos usar antes para gerar um ambiente digital mais seguro, no final das contas. Ficou muito claro, assim, na parte ofensiva, né? Que a gente consegue melhorar muito a produtividade, conseguir dar profundidade, dar escala para esse tipo de teste. Olhando um pouquinho para a parte defensiva agora. O que isso tudo impacta para a parte defensiva? Você já começou a falar um pouquinho sobre como isso, em questão de fraudes, de CTI, a gente consegue trabalhar com IA para fazer com que a gente consiga batalhar contra a escala que, de fato, esse tipo de fraude vem acontecendo. Mas, no geral, assim, pensando em segurança defensiva, a evolução rápida dos atacantes, como que isso impacta e também como que a evolução de IA, ela ajuda eu ter uma defesa mais bem estruturada e conseguir lutar IA contra IA, no final das contas, né? Bom, a primeira premissa
a vida da defesa assim, tá mais complicada agora, né? A partir da evolução aí da AI, né? Então, a gente vai ter mais adversários engajados, com menor barreira de entrada, ou seja, potencial maior volumetria aí de ataques, né? Que a gente vai ter que lidar e responder durante a jornada aí. E como é que eu vejo que a gente pode virar um pouquinho esse jogo? É mais ou menos a dinâmica que eu falei ali para detecção de fraudes via CTI também. A dinâmica que... porque, por exemplo, um Blue Team, um SOC, por exemplo, eles têm ali como acho que o insumo principal ali para detecção são os logs, né? As infinitas fontes de log que eles recebem num CIEM, por exemplo, né? Que centraliza isso tudo e procura traduzir casos de uso em alertas, né? Escalation, etc. Qual que é o desafio? Quanto mais complexa, quanto maior a quantidade de ataques a gente recebe, quanto mais complexa a nossa superfície, né? Maior a quantidade de logs que a gente está gerando também. E isso vai tornando uma operação ali quase que ingerenciável, né? Então, a gente vai ter que utilizar a inteligência artificial também em alguma etapa desse funil para fazer, cara, uma escalação ali de um alerta ali para o N1, por exemplo. Então, para juntar contexto. É claro que isso já era feito antigamente, né? Já existia resposta automatizada. Então, se a gente pega um indicador de ataque que é claro, por exemplo, você vai botar ali numa chamada ao seu servidor web etc/PSWD, quem é técnico sabe que isso é um ataque, não existe nada diferente disso. E isso aí o SOAR já pode atuar com a tecnologia que a gente tinha antes e fazer um bloqueio ativo. Não tem problema. Não tô falando disso. Estou falando da junção de contextos. De repente, entender se um alerta ali, a criação de um usuário, o perfil de acesso que ele está, junto com outro log que veio de uma outra fonte, daquela mesma origem. Eu acho que a LLM vai ajudar muito a ter essa junção de contexto e garantir quase que de forma exaustiva que toda aquela infinidade de logs está sendo analisada de uma maneira mais qualitativa, sabe? Sem depender tanto de regras pré-cadastradas ali, que tem uma limitação na inteligência. Ainda que a gente tenha casos de uso e tecnologias muito avançadas, a AI, de fato, ela vai dar o behavior, né? Ela vai para uma tecnologia de EDR, por exemplo. Ainda que hoje muitos vendors digam que eles têm inteligência artificial embarcada, o Samuel é um cara que todo dia eu vejo ele jogando isso, né, por água abaixo ali, porque ele... Um exemplo, esses dias o Samuel estava fazendo um dump do NTDS.dit ali, que para quem não sabe o que é isso, o Active Directory, ele tem ali uma lista, o Domain Controller ele guarda uma lista dos usuários e dos hashes. É um database. É um database né, da base de usuários com os hashes das senhas. Hashes potencialmente quebráveis aí dentro de casa. Tá? Então, o adversário não pode ter acesso a isso. Então, o Samuca estava testando uma superfície que tinha um EDR, um dos top de linha ali cadastrados, instalados no Domain Controller. E quando ele copiava no TDS.dit ali, o EDR apitava. Pô, você não pode fazer isso, né? Isso aqui é uma ação maliciosa. Quando ele renomeava o NTDS.dit para não sei que lá, .ditinho, você colocou? Ditinho, NTDS.ditinho. Um bypass idiota, ele ia lá e conseguia. Passou. Então, pô, beleza. Tem muita coisa que é AI, tem muita coisa que é regrinha, ifzinho, né? Então... Tem as AIs, igual comentando, que é if, né? Porque muita gente vulgarizou também o termo, né? Então, assim, hoje a gente foi esse ano, enfim, em evento fora e tal, legal, bacana. Mas, assim, não tem nenhuma solução que não tenha IA. E aí, acho que o questionamento cara, de fato, tem algo que a gente possa chamar realmente de um LLM, de uma IA? Porque tem muito if, e no final das contas justo, é um automatic response. Ali. Esse NTDS aí que o Samuca dumpou, ele tinha, sei lá, 5 GB. Para você analisar isso, a estrutura do arquivo em tempo de execução ali, não é tão simples. Você precisa de recurso, precisa de memória, né, processamento. O ifzinho ajuda, ele já dá certeza que é ruim. Tem que ter o if também, você ganha. Só que, pô... É igual criar um jogo, você faz primeiro a parte, a verificação leve.
Se bater na verificação leve, beleza. Você eliminou a verificação pesada. Isso. Mas se você passar, você tem que fazer verificação pesada depois. É aquele velho dilema de verificar no front e no back-end, né? Nunca só no front, né? Se você verificou no front, você nem onerou seu back-end. Beleza. Agora, você não pode deixar de verificar no back-end também, tá? É mais ou menos essa dinâmica aí. Cada vez mais as proteções de endpoint, CIEM, tem que de fato conseguir traduzir essa tecnologia que está emergente em análise de contexto de verdade, como se fosse um ser humano qualificado analisando toda aquela massa de dados que é quase que impossível a gente fazer isso com uma operação, né, limitada de um SOC que tem pessoas ali limitadas em quantidade, tá? Não em capacidade. Sim. Eu tenho um sonho nessa parte. I have a dream. I have a dream. Eu tenho um sonho que eu já conversei com o Vitão, querido Vitão, tá? Do nosso líder do Blue Team. Mandar um abraço pro Vitão e pro Caio. Mandar um abraço pro Vitão e pro Caio aqui. Conversei com os dois já. Antes até das LLMs começarem a ficar assim, mas a LLM ajuda demais, mas que ao invés daquele monte de log, porque aquele monte de log é desumano, né? Tem uma hora que ninguém vai olhar. Tanto que isso se reflete no dia a dia. Tem alguns ataques que a gente fez em algumas empresas muito grandes, que o SOC aparecia com a resolução 2 semanas depois. Então já tinha acabado, estava entregando, e aí o pessoal do SOC, bom, tá aqui, entendeu? É a champanhe depois da festa. É, a champanhe depois da festa, exatamente. Então, o que eu discutia com eles, que com LLM fica bem... Eu vou entrar no modo especulação aqui, mas eu acho que é possível, tá? Ao invés de um monte de log, você ter uma tela em que mostre usuários e máquinas, entendeu? E o que elas estão fazendo. Então, a cada conexão, pisca na tela. Tipo um The Sims, entendeu? E a cada usuário que entra, ele pisca na tela ali. E você consegue saber a origem, o que é, o que não é. É muito mais fácil você analisar graficamente alguma coisa do que analisar 1000 logs. Uma hora você vai precisar ir pro log. Você precisa responder um incidente, você precisa ir pro log. Mas quanto mais você abstrai das informações escritas e transforma num visual... Algo analítico, né? Analítico. Contexto. Exato. Se você transforma um monte de logs num The Sims da vida, porque na verdade conexão feita aqui, usuário criado aqui, e as coisas vão piscando na tela, fica muito mais fácil de você analisar até coisas estranhas que estão acontecendo. Exemplo, vamos lá, já pensei aqui, gostei, Samuel. Vamos fazer um produto agora. Estão dando ideia para produto. Vai ter vendedor anotando isso. Ideia não vale nada. Vocês não vale nada. Os grandes unicórnios aí, quando vocês ficarem bilionários, deem um pouquinho pra gente. Dá uma fatia daí, né? Mas vamos lá, exemplo, você tá vendo um dashboard, você pode analisar assim, hoje, falando de perímetro, superfície, tá? Então eu tenho, vamos lá, aplicações no meu perímetro, na minha superfície, internet facing, e tenho IPs interagindo com essas aplicações. Então você pode ter um analytics assim, tenho hoje X endereços externos acessando a minha aplicação A no ambiente logado. Tenho tantas bilhões tentando interagir com ela de forma deslogada. Isso aqui é 70% a mais do que o normal. Como assim? 70% a mais do que o normal? Como assim? Deve ser um brute force falando. Então, você começa a ter... Ou um password spray, né? Diversas origens, assim. Então, isso vai trazendo insights em potencial, né? Pra gente cruzar. E assim, a gente pode criar até casos de uso em cima de contextos analisados por AI, né? Então, exatamente. Muito doido. O contexto é trazer para uma coisa mais humana, entendeu? Por isso que eu falei de um The Sims. Mas é trazer para uma coisa mais humana. Cada site é uma sala... Cada sala tem tantos usuários. E resumir, porque assim, nós temos um limite mental que, você não consegue olhar 5 bilhões de logs. Você não consegue olhar 5 bilhões de logs e falar, tem 5 bilhões aqui, entendeu? Você consegue olhar 10 e falar, beleza, consigo abstrair esses 10. Então, quanto mais você abstrai de forma inteligente, melhor. E LLM, eu acho que vem com tudo para fazer isso, entendeu? Com tudo mesmo. Na parte de segurança defensiva. Legal. Só fazendo assim um parêntese, fugindo um pouquinho do tópico, mas acho que é importante tratar um contexto também político, porque muitas vezes a gente coloca o Red Team e o Blue Team em lados opostos, né? E até em dia a dia de clientes, a gente já viu rixa mesmo dentro do Red Team e do Blue Team. Então, o Red Team vai lá e guarda algo na cartola ali para um próximo Cyber War Games usar contra ali, entre aspas, do Blue Team. Mas a razão de existir do Red Team é exatamente fortalecer o Blue Team, né, cara? E aí vira essa miscelânea de cores aí, tem purple, tem um monte de cor. Mas a razão de existir do Red Team é, de fato, fortalecer a defesa. Então, assim, o maior aliado do Blue Team, vamos chamar assim, né, dessa parte mais defensiva,
de fato é o Red Team que está simulando, é o mais próximo que tem de um atacante ali, basicamente. Então, se a gente der os recursos necessários, aí, seja recursos financeiros, pessoas e ferramentas, inteligência artificial, para o Red Team trabalhar e evidenciar mais risco, isso é muito bom também para o Blue Team e, obviamente, muito bom para a organização como um todo. Então, onde a gente puder investir, né, em evidenciar risco, é importante para a organização inteira. É muito louco isso, né, cara? Porque, olha só, se o prédio aqui que a gente está gravando hoje, que o Admin de mim, for fazer uma simulação de brigada de incêndio, todo mundo vai ter que descer a bendita da escada. Não tem choro. É simulação de processo. QA, qualidade, ver se funciona ou não. Desenvolvimento de software. Para a parte de QA e função, né, atividade fim da aplicação, não existe hoje uma aplicação, um software sério que vai para produção sem ser testado, sem passar por uma etapa de QA. Então, para a vida, a gente testa para tudo, cara. Tudo. A gente, essa é a analogia que eu sempre faço. Desculpa se eu fui repetitivo, você já ouviu essa. O cara vai prestar vestibular, estudou todo o conteúdo, pegou a ementa do Enem ali, estudou todo, leu Machado de Assis, leu o livro de física. Beleza, ele vai para a prova cru agora? Não, ele vai testar, vai fazer um simulado para ver se, de fato, o estudo, né, tá aplicado. A teoria não importa, claro que importa, é a base. Agora, o teste é a vida real. Então vamos lá. Por que, falando de ciências humanas, assim, coisas óbvias, por que ainda hoje, quando a gente pega uma superfície digital que é extremamente complexa, singular, não existe nenhuma superfície digital idêntica à outra, cada empresa é de um jeito, tem o seu contexto. Mais complexa que o Enem? Mais complexo que o Enem. É uma infinidade de variações que podem levar a uma vulnerabilidade ou a um vetor de exploração. Então vamos lá, eu pego a minha teoria, eu pego o meu NIST CSF ali, beleza, fiz um gap analysis aqui, fiz um estudo, uma avaliação de maturidade, eu vi que eu tirei X ali no CSF. Precisamos tirar 3 no próximo. Não, peraí, você tem uma estratégia de defesa, você tem um monitoramento, a gente tem que testar da mesma maneira que o adversário testa. E como que o adversário testa? Usando tudo, cara, engenharia social, toda a sua superfície internet facing, sem delimitação de escopo. Isso aqui isso aqui tem essa janelinha aqui, só manda uma requisição por dia. Cara, não, é normal. A internet facing é a vida como ela é, cara. Tem que testar. Porque se a gente não colocar uma estratégia de defesa cibernética à prova a todo momento, quem vai testar pra gente é o adversário. Ou quem vai testar pra gente é o Enem, a gente não vai passar no vestibular. E quando tiver incêndio, a gente vai tropeçar aqui, porque vai ter uma porta de concreto aqui na porta corta-fogo, ninguém consegue passar, todo mundo morre queimado. Então é isso, cara, tem que testar. E é só um desabafo, desculpa. Mas pensando assim, colocando o chapéu do CISO aqui, como que eu consigo garantir que todos os meus times eles estão conseguindo evoluir na mesma maneira em relação a essas tecnologias que têm surgido, né? Cara, o meu time de GRC, Blue Team, Red Team, qualquer time que eu tenho, ele está conseguindo evoluir na mesma forma e na mesma velocidade. Assim, eu acho que não tem fórmula mágica. O que você precisa realmente, para evoluir em segurança cibernética, é ter uma atuação estruturada. Então, você precisa ter uma estratégia estruturante, como o Rodrigo comentou, que não vai se basear apenas numa solução. Você precisa olhar para processos, precisa olhar para políticas, mas precisa olhar também para testagem, precisa olhar para mecanismos de defesa, de detecção, de monitoramento, de resposta. E, no final das contas, até de resiliência ali, né? De simulação de incidente e resposta a incidente. Então, você precisa ter esse plano muito bem estruturado. E aí é a preparação que o Rodrigo comentou para o Enem, basicamente, né? Então, você precisa olhar para o todo, no final das contas, e não vai ser uma solução específica que vai salvar a pele ali, basicamente, daquela empresa. E como que isso deve conversar com a estratégia do negócio, né? Qual que bebe de qual ali, no final das contas? Qual que bebe de qual é um dilema, né? Não sei se foi... Como é que é o dilema de Toshini, Rodrigo? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Exatamente. Um brinde para quem é da década de 80. Exatamente. 90 também, né? Exato. Mas eu acho que o grande desafio das áreas de segurança é, de fato, conectarem com o negócio e mostrar como que um incidente cibernético pode impactar no negócio, pode acabar com o negócio ali no final das contas, né? A gente já presenciou cases de empresas que, depois de alguns meses ali após um ataque, realmente quebraram. E o desafio do profissional de segurança é exatamente esse, é gerar esses insumos com indicadores específicos que vão conectar com o negócio, né?
Então, eu diria que hoje o profissional de segurança ele precisa assumir o protagonismo para levar essas informações até um nível mais estratégico, enfim, um board, um comitê. Porque, de fato, esse fórum que a gente está falando estratégico talvez não detenha o conhecimento técnico para entender o que representa um risco ou não. Então, nesse momento, o profissional de segurança precisa assumir protagonismo e levar essas informações. E aí me perdi no quem bebe de quem, mas enfim, o profissional de segurança acho que tem que levar ali nesse nível mais estratégico essa discussão. E aí a tomada de ação, ela é baseada realmente em fatos, né? Então, eu vou assumir um risco ou não enquanto empresa, sabendo o risco que eu estou correndo. O que não dá para acontecer é realmente ações serem tomadas sem ter uma noção de contexto e, de fato, qual é o risco que está sendo assumido ali. Pensando, só rapidinho, esse ponto do quem bebe de quem é importante isso, porque assim, pensando no modelo de, eu vou lembrar do tempo de Falcone, né, de gerenciamento pelas diretrizes. A organização, ela define um planejamento estratégico e as áreas embaixo, elas vão beber desse planejamento estratégico, só que muitas vezes entra no ponto da pessoa do CISO, especificamente, tem que tomar o protagonismo disso justamente por ser a pessoa que mais entende desse tema. Porque muitas vezes o tema de segurança estratégica que vai ser adotada e como que isso vai livrar a empresa de um potencial incidente, quem consegue definir essa estratégia é o CISO. Isso coloca ele numa posição, às vezes, até mesmo de solidão na parte de, cara, como que eu consigo, de fato, definir uma estratégia se quando eu chego num board, num corpo executivo, eu não consigo ter aquela pessoa que, de fato, fala, cara, mas isso aqui pode ser feito dessa maneira. Diferente do que, por exemplo, um cara do comercial consegue ter esse rebote, um cara de operações consegue ter esse rebote. Então, isso é muito importante, conseguir garantir que essas duas esferas organizacionais, elas estão conversando e uma bebe da outra, no final das contas. Não tem quem bebe de quem, né? As duas bebem das duas, né? É isso, até porque, cara, o nível estratégico, ele não é maduro em segurança. E, a grosso modo, galera, uma autocrítica para nós, profissionais de cyber, a gente ainda está engatinhando também na maturidade corporativa estratégica. Eu acho que hoje os grandes CISOs são aqueles que, além da parte ali do desafio técnico, né, eles também contemplam esse desafio corporativo de como levar o risco ali para um nível, né, estratégico de fato e tangibilizar para um board ou para uma gestão aí estratégica o quanto que o risco cibernético pode impactar no negócio, né? Aquele papo que a gente tá batendo aí nas rodas de cyber, né? E é isso, acho que a resposta é essa. Os dois lados têm que beber ali, tem que haver essa troca, na verdade, de conhecimento, né? E para que o risco cibernético ele seja tão maduro dentro de uma empresa, né? A gestão desse risco cibernético seja tão madura, tanto na identificação quanto na mitigação e gerenciamento desse risco, né? O risco cibernético ele tem que estar nivelado hoje com o risco financeiro, né? Com o risco operacional completo aí, né? Com as outras ciências que a gente já domina aí no mundo corporativo, né? É isso. Eu acrescentaria só mais um ponto, até aproveitando que o Digão falou de humanas, um ponto psicológico de humanas. As empresas estão cada vez mais dependentes de tecnologia. E há muito tempo já isso está acontecendo. Uhum. E cada vez mais. Ou seja, a cibersegurança ela está ficando cada vez mais... Os operadores de ransomware que o digam, né? Que o digam. Tem vários que não saem na notícia quando o cara vai para a praia e se aposenta, mas tem vários que se aposentam e se deram bem. Exatamente. Tá. Então, tem... praticamente a loja de sorvetes ela depende de um sistema... De um PDV, de um sistema que funciona, que seja de terceiros, mas que seja dele. Então, tudo depende disso. O CISO... eu acho que ele é uma das principais figuras dentro dessas empresas que tem que ter o mínimo de ego possível. Por quê? Porque ele tem que entender que todos os sistemas têm vulnerabilidades. E você tendo isso na sua cabeça, tendo essa informação na sua cabeça, que não existe sistema 100% seguro, só assim você consegue garantir, fazer os testes necessários e garantir que você tem aquele ciclo que precisa ser feito o tempo todo para que seja o mais seguro possível. E dessa forma, você consegue também ter o material necessário para levar para as outras áreas. Porque é aí que entra a negociação, que é de quem bebe de quem. E aí chega, por exemplo, um caso real que aconteceu já. A gente fez um ataque numa empresa que a gente conseguia entrar na conta de todas as pessoas por falta de dupla autenticação e senha pequena. E isso foi passado para frente, chegou na área de negócios. A área de negócios falou, mas se a gente fizer isso, a gente trava milhões de pessoas que vão gastar aqui dentro. Então, a gente prefere correr esse risco e pagar alguma coisa a mais,
não sei qual foi bolado ali. Mitigar os dados que são expostos. Exatamente. Do que a gente perder o dinheiro das pessoas que estarão gastando aqui dentro, porque elas não conseguem usar uma dupla autenticação. Então, eu acho que tudo isso se conversa desde o início. E o CISO, ele tem que ser o cara principal de humildade ali, de entender para poder ter esse material, ter essa fonte rica de material e ir conversar com as outras áreas. E isso está ficando cada vez mais importante. Legal. Mês a mês, ano a ano. O Jim Collins, que é um dos maiores pensadores de gestão do mundo, ele fala que a humildade é a principal característica de um líder bem-sucedido. Porque a humildade faz você estar aberto aos novos aprendizados. E isso faz com que você evolua, a sua equipe evolua, né? Pô, mal conheço, mas já considero muito. Perfeito. É isso. Mas é isso. E esse caso que você comentou, Samuca, não tem certo e errado, né? O grande ponto você tem um risco na mesa e vamos decidir juntos aqui, de fato, o meu apetite a risco. Então, vou assumir esse risco ou não vou assumir, né? Então, o grande papel quando a gente fala ali de C-Level, tentando dar um nome bonito para cargo, de fato, fazer essa tradução, né? Do nível mais operacional para o nível estratégico. Então, eu já vi reunião de conselho, de board, com o CEO, em que era apresentada uma lista de vulnerabilidades críticas, altas, médias e baixas. Assim, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, o papel do profissional de segurança, de fato, é fazer essa tradução, né? E especificamente do CISO ali, é fazer essa tradução de o que esse contexto digital traduz em risco para o meu negócio. E vamos decidir isso juntos. Assim como o CFO vai fazer o papel dele ali do ponto de vista financeiro, o cara de operações vai fazer o papel dele ali também do ponto de vista de operações, e cada um na sua área. Então, o grande ponto é essa responsabilidade de traduzir essas informações e fazer com que a decisão seja o mais acurada possível no sentido de o que mais interessa para o negócio, tá ali no colo da área de segurança. Legal. Boa, então, antes de entrar aí na nossa reta final, né, com o quadro de dicas, quem assistiu a gente até agora, lembra de curtir, compartilhar e comentar aí. Ajuda muito o nosso engajamento e outras pessoas consigam ver também esse conteúdo. Então, entrando um pouquinho mais aí na parte final, eu queria abrir um pouquinho para as dicas finais. Quer começar, André? Acho que o papo inteiro ele foi muito norteado por dicas, né? Eu acho que, cara, provavelmente todo mundo vai falar a mesma coisa aqui, cara, só que eu gostaria de reforçar esse ponto. Mensagem final, então. Mensagem final. É impossível fugir da AI. Seja qual for a nossa atividade ali no profissional aqui, é um papo que transcende cyber, né? A gente tem que utilizar isso como ferramenta. O negócio é muito mais simples ali do que a gente imagina, na verdade. Um modelo, cara, um deep learning, a história dos tokens. Assim, a gente acha que o computador está pensando, não está pensando ainda, tá? Acho que tem muita água para correr ainda aí, tá? Hoje eu ainda vejo a AI como uma ferramenta assim, indispensável para ganho de otimização. Ninguém está imune de usar isso daí. Todo mundo tem que procurar aprender a utilizar as ferramentas de AI, não só LLM, qualquer ferramenta, né, de aprendizado aí. A gente tem que utilizar e pensar na aplicabilidade disso ao nosso negócio, né? Então, todo mundo tem que fazer esse exercício de forma contínua. A gente de cyber, principalmente, aí, acho que é uma das atividades que estão sendo mais impactadas por conta desse potencial ganho aí no volume dos ataques que a gente vai ter. Então, a gente tem que utilizar isso para o bem também, aqui pensando nas defesas, né? E como que a gente detecta isso, como que a gente responde a isso ou otimiza os nossos processos de defesa cibernética. Acho que esse é o grande recado. É a mesma coisa para o profissional de Red Team, né, Samuca? Pô, tem que usar, é importante. Não vamos ser orgulhosos, não. É legal, é bom. Isso, cara, para mim, cara, assim, no meu dia a dia, a experiência pessoal, assim, eu acho que a AI me liberou tempo para fazer outras coisas que eu acho que são mais estratégicas, que eu até gosto mais de fazer. Me destravou algumas coisas que eventualmente eu não ia conseguir dar vazão. Então, de fato, vem mudando a minha vida profissional e acho que de todos nós aqui, cara. É legal. Isso. Use AI, é a dica. Eu vou só acrescentar, porque minha dica tem muito a ver com o Digão. Muito a ver, não, só um complemento rápido também. O site que eu falei, Rugging Face, LLM, LM Studio, para quem tiver com preguiça, plaquinha de vídeo, brinquem, divirtam-se, vocês vão ver que é um mundo novo que está aparecendo aí pela frente. E o ChatGPT não é só ele, entendeu? Tem bastante alternativas muito legais que estão disponíveis para todo mundo brincar e usar
e eventualmente criar coisas novas que sejam muito produtivas. E quem quiser bater um papo sobre isso, somos super entusiastas, né, da tecnologia. Fica à vontade para entrar em contato também. Né? Total. Com certeza. E um último ponto, a gente falou muito sobre usar IA, né, assim, o tempo inteiro, mas é importante também que a gente, aí, enfim, líderes e gestores, estimulem o uso de IA, inclusive, né? Obviamente com as precauções devidas, mas sim. É importante estimular esse uso. Porque, enfim, em diversas organizações a gente vê isso sendo vetado e sendo, de fato, podado. De fato, existem alguns riscos ali, mas, enfim, acho que é preciso estudar um pouco e entender como que isso impacta no dia a dia. Cara, mas é preciso estimular o uso da IA. É que você falou desse ponto da segurança, cara. A gente não pode também, né, deixar de dar essa dica, né, cara? Tratar qualquer solução SaaS de AI, cara, como assim, as premissas de segurança de qualquer SaaS que você usa na sua empresa. Third Party Risk Management lá. Então, não posso confiar os dados da minha empresa aqui para uma empresa qualquer sem qualquer tipo de, tratativa ou política aplicada a isso, né? E complementa no meu, que é o Rugging Face. Você baixa o seu LM e faz tudo offline. Faz tudo offline. Tem o Llama, tem várias tecnologias que são muito boas, que você consegue utilizar dados estritamente confidenciais num ambiente controlado, né, com as barreiras de segurança atreladas às políticas da sua organização. Então, sem dar uma de doido também da AI, vamos colar minha base de usuários aqui com o hash da senha e faz um parse para mim. Então, no final, usem e estimulem com moderação. IA, obviamente. É quase o Ministério da Saúde adverte. Exatamente. É isso, tá bom. Boa. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Admin de Mim. Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, comente aí também. E nos vemos nos próximos. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, galera. Valeu, Até gente. o próximo. Até mais. Valeu.